paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui juntinho para mais um estudo do livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 21 hoje. Vamos fazer uma leitura dinâmica, né? Para a gente poder entender os conselhos desse capítulo. Pega a sua Bíblia, vamos ler juntinhos? Capítulo 21 do livro de Provérbios. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado não somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, e o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas o espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate dos justos é o ímpio e do reto é o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável o azeite não há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e o derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido zombador, é seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata porque suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. É interessante, né? Porque o capítulo ele destaca muito a intenção do coração, né? Esse capítulo ele é um lembrete prático para nós, meu querido irmão, que Deus valoriza um coração obediente, honesto, compassivo, acima de qualquer aparência, seja religiosa ou autossuficiente.
né? O livro de Provérbios, ele não fala de denominações religiosas, né? Ele faz uma distinção do justo e do ímpio, né? Do reto, do iníquo, né? Aquele que pratica a iniquidade, da equidade. Então aqui ele fala dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus, né? É um livro é um livro prático, de conselhos práticos, segundo os princípios de Deus, né? E ele aborda muito nesse capítulo 21 a intenção do coração, porque Deus, ele vê o que está no coração do homem. Não adianta o homem ser um ativista religioso, por exemplo, ou fazer ganhos desonestos, enriquecimentos desonestos, né? E ocultar, né? Essas práticas, porque Deus, ele está vendo o que está ali no oculto, no escondido. A palavra diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo na terra. Então o homem nada pode esconder de Deus. Então ele está sempre olhando a intenção do coração, né? Isso para qualquer um, né? Para qualquer um de nós. Então o caráter do homem, digamos que é uma balança pesada por Deus. O caráter do homem é um peso na balança divina, sim. E ele julga, sim, a intenção do coração. Então o livro de Provérbios, ele resgata a essência divina do homem, segundo os princípios, um homem justo, um homem íntegro, bondoso, sábio, né? Ele louva o livro, né? Em quase todos os capítulos, louva o conhecimento, mas nada está acima de Deus, né? Aqui no capítulo 21 está escrito, né, que nada, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ou seja, não tem homem nenhum que seja maior que o Senhor. O Senhor, ele está acima de tudo e de todos, né? Então ele valoriza, o capítulo ele instrui, né, diretamente as pessoas a examinar o coração, né? E esses atributos, né, do caráter, ele deságua, né, exatamente na conduta diária de cada um de nós, né? Porque nós fazemos aquilo que nós somos, né? Então é um livro que molda totalmente o ser e aconselha as pessoas de uma forma muito sábia a se posicionarem na vida, a tomarem decisões, né? Porque na nossa vida a gente tem que tomar decisões praticamente todos os dias, né? Então é um livro muito rico em aconselhamento, né? Então o que? Os atributos do caráter, eles desaguam todo dia, né? Na nossa decisão, na conduta de cada um de nós, né? De forma que aceitamos ou não as concepções mundanas, né? As práticas mundanas, né? E Deus, ele está olhando para isso, né? E o capítulo 21, ele destaca a importância, né, de sermos diligentes nos nossos posicionamentos, nas nossas decisões, né? Temos um planejamento de vida muito cuidadoso em relação a tudo, em relação ao nosso tempo, em relação às nossas finanças, às escolhas que vamos fazer, inclusive escolhas que nós vamos fazer que vai ter impacto na nossa vida inteira, né? Como aqui aconselha o homem, né, na escolha de sua mulher, né? Olha só para a beleza exterior, olha para o caráter, né? É melhor a simplicidade do que uma mulher rixosa. Uma mulher rixosa, ela interfere na paz do lar, né? Ela interfere. Então é um conselho, né, para as mulheres aí estarem em vigilância, né? Procurando edificar a sua casa, né? Calçar, né, a sua família num ambiente de paz, de amor, né, de zelo, de cuidado. Então ele está, esse capítulo, esse livro e esse capítulo 21, ele está ensinando a gente a ser diligente no nosso planejamento financeiro, né? Não adianta
ele reprova aqui a nossa ambição exagerada, né? Ele reprova a ambição exagerada do homem, né? O homem tem que ter um planejamento, uma consciência de que a vida, ela não acontece só numa matéria, né? Ela não acontece só no plano material, né? Nós temos que ter riquezas espirituais, nós temos que ter uma mente cheia, né, de conhecimento, firmada, estabelecida de forma emocionalmente saudável, fisicamente saudável, né? Então ele está dizendo aqui que a ambição exagerada, ela te leva a perdas no final das contas, né? Porque certamente você vai procurar meios, a pessoa que é muito ambiciosa, só pensa em crescer, acumular bens, né? Ela vai procurar de uma certa forma em algum momento da vida, ela vai se desviar e ter assim, conseguir ter esse crescimento de forma imprudente, de forma sem zelo, né, do seu caráter, das suas condutas, né? Então ele está sempre nos orientando como que nós temos buscado o nosso crescimento, a nossa prosperidade. A prosperidade, gente, não é um algo que diz só a ganhos financeiros, né? A riquezas financeiras. Você tem que ter uma prosperidade psíquica, você tem que ter paz na sua alma, você tem que ter um casamento, né, feliz, respeitoso, né? É lógico que tem suas diferenças, mas o respeito tem que estar, o amor, a união, a cumplicidade tem que estar acima de tudo. Então, prosperidade é muito além de bens materiais. A prosperidade abrange todas as áreas da sua vida, né? Abrange o seu casamento, seus filhos, a criação dos seus filhos, a sua saúde. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Então, o livro de Provérbios está sempre despertando isso, né? Então, ele está assim, nesse capítulo 21, está freando a ambição exagerada, né? E ele reprova aqui, né, como eu disse, as riquezas desonestas, né? E ele está aqui ensinando, não negocie a paz, né? Busca em Deus construir uma estabilidade, né, para o seu futuro, né? Então, ele está falando da paz do lar, né? Essa questão da mulher estar sempre reclamando, com picuinhas, isso destrói o lar, queridos. Isso destrói a paciência, isso corrói o casamento, entende? Então, ele já traz esse conselho aqui de forma muito sábia, né? Aqui está falando o olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura do ímpio são pecado, ou seja, o ímpio, o olhar altivo é abominação para o Senhor, né? A pessoa que se acha superior, né, nos seus posicionamentos, né, o orgulhoso de coração, a queda do homem, querido, ela começa com orgulho no coração, né? O homem orgulhoso é um homem reprovado por Deus, né? Ou seja, o que ele constrói já está construindo, é pautado no pecado, né? Então já tem condenação para essa pessoa, né? E isso aqui no capítulo 7, as rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar justiça. Rapinas, né? A gente costuma falar que existem as aves de rapinas, que são aquelas aves, né, com aquelas garras, né, que prendem suas presas, ferem, né, as suas presas. E ele está fazendo essa comparação. Pessoas que ferem, queridos, a pessoa que fere, elas se autodestrói. Quando você faz o mal para o seu próximo, você se autodestrói, né? E muita gente não vigia com isso. Muita gente aí não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue romper. Por quê? Porque a conduta é maligna e já há uma justiça de Deus sobre a nossa conduta,
Então nós temos que ter vigilância sobre o que fazemos para o nosso próximo, né? Aquele que não dá ouvidos a uma necessidade de um irmão, queridos, quando gritar também que estiver em apuros, não será ouvido, né? Os céus vão se fechar, entende? Então, olha que valoroso isso, né? Aqui a alma do ímpio deseja o mal e o seu próximo não agrada aos seus olhos. Não adianta a gente querer procurar qualidade em pessoas ruins, em pessoas que têm uma alma ruim, né? Em pessoas que são amarguradas. Elas não querem ver. Existe essa classe de pessoa, né? E às vezes a gente é tão bondoso de coração que a gente quer procurar uma qualidade. Não, tem isso aqui que salva. Esquece isso. Quem é ruim, tem um caráter ruim, entende? Então eu creio que Deus, Ele liberta e Ele transforma e Ele cura as pessoas. Mas tem uma classe de pessoas, queridos, que tem a alma muito carregada, né? Então a gente não deve se iludir com as ações das pessoas, né? Então isso exige de nós o quê? Um despertamento, né? Um controle, né, das nossas emoções, né? Uma avaliação, né? Das pessoas de forma mais profunda, das suas atitudes, né? Você quer avaliar uma pessoa? Procura ver como que ela trata outras pessoas quando não estão perto dela, né? Procura saber, procura observar, entendeu? Como que ela trata outras pessoas, como que ela fala de outras pessoas quando essas pessoas não estão perto, né? Começa assim, né? Porque uma pessoa que fala de outra pessoa certamente vai falar de você. Então são pessoas que têm a alma ruim. Então esse versículo ele está falando disso, né? Começa a estabelecer esse tipo de estratégia, né? Ver a conduta de alguém quando trata a outra pessoa, quando não precisa daquela pessoa, né? Então tem até aqueles que parecem ser bonzinhos demais, né? Trata todo mundo bem, mas no fundo, né, são só ativistas, são só interesseiros. Então assim, esse mundo, na verdade, a gente está encrencado nele, né? Porque sem Deus a gente não consegue sobreviver, né? Se proteger, se blindar. Essa é a grande verdade, né? Por isso que a gente tem que orar, orar sem cessar, né? E outro versículo também esse versículo, ó, o tesouro desejável é azeite na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Aqui tá falando de governo, tá falando de gestão, de administração, né? No versículo 25, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Aqui está falando da frustração, porque o preguiçoso, ele sonha, mas ele não consegue concretizar, né? Ele não se movimenta para poder realizar. Então isso gera frustração. Tem muita gente frustrada por isso, não sabe por onde começar, porque não pesquisa, não ora, não busca, entende? Todo dia, avidamente, a cobiça, mas o justo nada retém, né? Aqui tá falando de gerenciamento, né? De gestão também. E um dos versículos que eu, assim, aplico na minha vida e que eu gosto demais, inclusive eu oro muito em cima dele, é esse do capítulo 21, né, que a gente está lendo, o versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor que vem a vitória. Queridos, que versículo poderoso, profundo, sabe? Que exalta a Deus, que nos desperta a confiar em Deus. Nada que possamos fazer, querido, nessa vida nos coloca num lugar de vitória. Somente Deus tem o poder, a força, a sabedoria, a estratégia, tudo o que precisamos para garantir a nossa vitória. Tem até um versículo que fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção ao nome do Senhor. Então louve ao Senhor na sua vitória, né? Não se gaba daquilo que você faz, não se orgulhe, porque nós somos realmente
muito, nós somos muito pequenos, né? Nós não somos nada, queridos, nada nessa vida, né? Independente de status, de posição social, sabe? Nós não somos, a nossa vitória toda vem de Deus. É Deus quem nos leva à vitória, porque Jesus ele já garantiu para nós na cruz do Calvário, né, as nossas vitórias. Então, basta que a gente se posicione nele, né? E não que a sua confiança não esteja, sabe, no homem, no recurso financeiro, sabe, na sua profissão, né? Ou na casa que você tem. Nada disso, queridos, te garante nessa vida. A única garantia eterna que nós temos, ela vem do Senhor. Então esse último versículo aqui, o versículo 31, ele vale a pena, sabe, a gente orar e declarar isso, dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Deus por tudo que somos, por tudo que fazemos e tudo que viermos a ser. Amém? Então é um capítulo bem amplo, bem completo, bem bacana, né? Ele nos orienta, nos direciona, né? Que nós somos seres, né, errantes, mas Deus ele espera de nós um coração contrito, um coração entregue, obediente a Ele, né? E Ele vai nos capacitando a vivermos da melhor forma possível, e nele nós somos mais que vencedores. Você crê nisso? Então faça a sua leitura muito mais abrangente, muito mais profunda, porque vale a pena, tá? Eu te espero aqui domingo que vem. Fica com Deus.